Vamos então iniciar os nossos estudos, onde hoje falaremos do livro Os Mensageiros, especificamente no capítulo 9 e 10, onde no capítulo 9 nós temos como título Ouvindo Impressões, e no capítulo 10, a experiência de Joel. Juntamos os dois capítulos porque nós observamos que ambos os capítulos relatam experiências desastrosas no campo terrestre. Quando nós, já reencarnados, com faculdades mediúnicas prontas, elaboradas, preparadas, trabalhadas delicadamente no plano espiritual, como preparo para cada especialidade de faculdade mediúnica para conosco, onde nós, no plano espiritual, temos todo este amparo, todo este recurso para que, ao reencarnarmos, termos esta ou aquela faculdade mediúnica. Observamos que quando nós falamos de providência divina, nós temos constantemente, no que chamamos de hora, 24 horas de amparo, de proteção da providência divina. E como mencionamos, antes mesmo do nosso reencarne, a providência divina nos dá todos os requisitos para que, na necessidade do exercício das faculdades mediúnicas, quando então reencarnarmos, teremos ali, prontos, na hora, no momento certo, independente da minha vontade. Ele chegará o momento em que eu terei a minha faculdade ali, pronta para o exercício. Muito em particular, no estudo de hoje, colocamos o capítulo 25 de Mateus, de 14 a 30, onde nos fala da parábola dos talentos. Porque nós vamos observar como reflexão no estudo de hoje 5 casos que André Luiz nos conta no livro Os Mensageiros, 5 casos em que nossos irmãos estiveram conosco reencarnados, com faculdades mediúnicas diversas, porém, por situações particulares, pessoais, acabaram tendo desastrosamente o exercício da faculdade mediúnica, ao invés de enriquecer no que diz respeito a condições para reabilitação, condições para, vamos dizer, sanar, procurar resolver alguns problemas nas suas individualidades, no uso da faculdade mediúnica, como abrandar algumas colocações de outrora, acabaram se complicando ainda mais, fazendo uns mau uso da faculdade, outros não compreendendo o valor da faculdade mediúnica, ora colocado para cada um, ou mesmo nem sequer dando ênfase no que é o exercício da faculdade mediúnica. Nós vamos observar que nestes casos, no primeiro caso, eu vou dar uma resumida porque a gente vai, depois vamos colocar detalhados, mas no primeiro caso, a nossa irmã coloca muita, vamos falar direto assim, desculpas em seu marido, em seu esposo, por ele não dar condições na vida em que ela estava para que ela pudesse exercer a faculdade mediúnica. Isto na cabeça da nossa irmã, na condição dela entender a vida
ela colocava as desculpas no seu marido. No segundo caso, nós vamos ver uma companheira em que, muito irritada na vida, aquela pessoa que se colocava com facilidades em se irritar, em se colocar muito melindre, muitas condições de querer ser ali rigorosa demais. E acabou também não exercendo a faculdade mediúnica. E assim nós vamos ver. No terceiro caso, nós vamos ver que a pessoa também, infelizmente, não conseguiu. E vamos ver no quarto e no quinto caso. Muito em particular, no quinto caso, no estudo preparado, fiquei até um tanto emocionado, porque eu achei muito delicada a faculdade mediúnica. Vamos dar um parecer mais detalhado durante o estudo, mas é bem delicadíssimo. Podemos dar sequência, por favor, Estevam. Vamos comentar um pouco no primeiro caso, onde a nossa irmã de nome Mariana. Nem todos os casos que André Luiz nos conta, ele nos dá o nome, mas nesse caso a gente teve o nome de Mariana. E ela então nos diz assim: fiz quanto pude. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, aquela vozinha, né? Com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Chamando mesmo aquela condição para que a pessoa, no caso em particular, a Mariana, ela pudesse entender, compreender o trabalho que ela tinha na vida atual para o uso da faculdade mediúnica. Mas, e o marido? Amâncio nunca se esforçou. A gente põe muita culpa nos outros, né? Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Era dor aqui, era dor ali. E se ocupava tanto a nossa irmã Mariana, o seu marido Amâncio, que não deixava ela dar as suas contribuições no trabalho mediúnico. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Então, observamos que a nossa irmã já era da doutrina espírita, já tinha o conhecimento espírita. E, no entanto, não conseguia o tempo, não conseguia condições, porque falava-se que o marido tomava ali todo o tempo. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? É um chamamento para nós, né? É uma condição em que nós vamos observar, no exemplo de outros, que eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso entender, administrar o tempo, como nos diz Kardec. Em tudo, o equilíbrio. Podemos seguir. Então, uma companheira, né, que estava junto com Mariana diz assim: todavia, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. É nós é que fugimos mesmo, né, dando culpa em outras situações. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. É o exemplo, né? É o bom exemplo. Quando nós damos o bom exemplo, nós conseguimos conquistar, transformar corações. Então, em se tratando de faculdade mediúnica, eu preciso administrar o tempo para fazer o uso, para fazer o trabalho em si, em que eu vim para isso. Por favor, Estevam.
Nós vamos ter que correr um pouquinho, tá, gente? Qualquer coisa a gente está pronto para responder ou para acrescentar. No segundo caso, para trabalharmos com eficiência, é preciso saber calar, antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Então, eu preciso muitas das vezes parar para refletir, para repensar. Preciso de administrar um pouco mais? Preciso. Então, que eu trabalhe nisso, para que eu possa, então, entender a minha necessidade, a minha tarefa. E no que diz respeito à faculdade mediúnica, entender qual é o papel que eu tenho para executar, para exercer. Por favor, Esther. A colega continua, né, falando. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Quantas e quantas vezes, né, nós ficamos assim, mas eu tenho que fazer isso, mas eu quero fazer aquilo, eu tenho vontade, eu tenho sonhos, e eu quero, eu posso, eu vou realizar primeiro o que eu quero, para depois eu fazer o que eu tiver de fazer. Então, nós temos que refletir, repensar. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Muitos de nós temos essa problemática de que familiares não concordam com a escolha que fiz, com a doutrina que exerço, que quero dar sequência na minha vida, com os trabalhos que eu quero exercer. E acaba, se eu não me cuidar, se eu não me policiar, se eu não vigiar, eu acabo entrando neste de ficar irritado de tal maneira que eu não vou poder exercer a faculdade. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. E continua nos dando advertência. Quando nós damos o bom exemplo, nós conseguimos, então, não só conquistar corações, mas nos transformarmos, entender o que eu tenho de tarefa. E quando nós falamos em faculdade mediúnica, é na minha individualidade, é o que eu recebi, como os talentos que Jesus nos contou na metáfora da história, da parábola, o recurso que eu recebi para que eu possa, então, crescer, para que eu possa ajudar. Pode continuar, por favor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Observamos aqui trabalho temporário da terra. São poucos anos. São poucos anos em que nós passamos na nossa eternidade de vida para que possamos fazer algo. Tenhamos entendimento de que esse tempo que nós passamos, muitas das vezes, por alguma desventura minha, eu acabo não dando o real valor da existência. Por favor, Estevam. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. É as intrigas internas, né? Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. É a lição que nós ouvimos. Nós temos que respeitar todos e a todos. Das irreflexões nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Então, a nossa irmã está contando que ela perdeu praticamente, ela considerou como perda a sua última reencarnação, por ficar irritada com tudo e com todos. Quase mensalmente, Joaquim, que era seu marido,
e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Nós esquecemos deste detalhe, de que quando nós encolarizamos, quando nós irritamos ou irritamos alguém, muito em particular do nosso clã familiar, que está conosco no mesmo teto, nós ali contagiamos, impregnamos fluidos negativos, venenosos mesmos, no nosso ambiente. E isso nos complica ainda mais. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Então, por situações individuais, eu acabo chegando a uma condição de que, nos anos que tenho de concessão num reencarne, eu acabo não tendo o entendimento do valor essencial que é o uso da faculdade mediúnica. Esse rico empreendimento, este rico sistema que me propicia recursos para melhora. Por favor, Estevam. Um outro caso que nós temos da companheira chamada Ernestina. Afinal, Ernestina, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Muitos de nós ouvimos, já falamos. Tenho medo de participar de reuniões mediúnicas. Tenho medo de espírito, tenho medo de fantasma, tenho medo de que eles venham na minha casa. Tenho medo de exercer faculdade mediúnica. E acaba a gente se entregando. E acaba nós não entendendo. Tem medo? Coisas de ser humano. Mas com o estudo, com o desenrolar, com a prática, com a experiência, com a vivência e com o entendimento de que mediunidade nada mais é do que a comunicação, a inter-relação de pessoas que hoje estão na condição de espíritos, que são pessoas, espíritos, filhos de Deus, como todos nós. Não precisa de que esse medo perdure a tal ponto de não poder exercer a faculdade mediúnica. Mas como tudo isso impressiona, você foi muitíssima preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. Uma colega falando com a Ernestina. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Veja bem, nos laboratórios, no Ministério do Esclarecimento, a nossa companheira dava exemplos do exercício da faculdade mediúnica que ela ia exercer, de boa conduta, de entendimento satisfatório, onde as que instruíram ela chegavam a um ponto de dar a ela todo um entendimento de que ela ia ter uma excelente vida reencarnatória e com o exercício da faculdade bem facilitado. Mas cada um com a sua individualidade. Por favor, Estevam. E ela então diz: sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Então, nós acabamos perdendo tempo. Nós acabamos não entendendo o potencial que temos da nossa mediunidade, muitas das vezes, no reencarne em que encontramos. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, nada vigiei como se impunha. Então, veja bem, resgatar
antigos débitos. Que bonito, que lindo que é a faculdade mediúnica quando nós a utilizamos, em que nós estamos, além do aprendizado, resgatando débitos, propiciando melhoras. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Olha bem, a nossa companheira Ernestina colocando para nós que tudo veio no tempo, no momento exato, onde ela já tinha estudos, conhecimento, e aí então veio o trabalho, o chamativo para o trabalho. E, no entanto, o medo ocasionou tais situações. E ela então nos diz: nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Medo, 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 como ela nos disse, tanto que ela desconfiava de tudo. Até mesmo os desencarnados que lhe davam conselhos nos seus trabalhos, ela tinha aquela desconfiança. Por favor, Estevam. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Companheiros da sua casa espírita procuravam instruir, auxiliá-la, participar de estudos, de palestras, e ela, no entanto, não entendia. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros, fantasiados de orientadores, e em mim mesma receava as tendências nocivas. Achava-se muito difícil até de acreditar nela mesma. E quando vinha conselhos, ela entendia que, na verdade, eram utopias, fantasias. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa, pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Pela aquela maneira de ser rigorosa, de querer tudo ali certinho, mas, no fundo, tinha aquele receio. Seus amigos, então, como ela nos disse, achavam que ela era bem ali, honesta, de moral elevada. No entanto, no íntimo, ela entendia que ela era uma verdadeira enferma, porque não conseguia nem entender a faculdade mediúnica que está sendo para ela. É para reflexão. Por favor, Estevam. Então, uma amiga orienta ela. Foi uma grande infantilidade da sua parte. Você olvidou que, na esfera carnal, o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância, ataques de insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria, a despeito de todo impedimento e infortúnio. Veja bem que palavras difíceis, sim, mas verdadeiras. Porque o tempo é preciosíssimo. E quando nós falamos que vamos trabalhar na seara de Jesus, não vai ter aquela facilidade, aquele passar a mão na cabecinha. Vai ter situações em que ela vai ter que trabalhar mesmo, no íntimo, na sua individualidade. Por favor, Estevam. E ela então diz: compreenda agora, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. E às vezes a gente acaba não conseguindo trabalhar no seu 100%, porque acha que está sendo mistificado. Estou mistificando ou estou recebendo mistificações? Quando nós temos que redobrar de amor, de entendimento, de respeito para com todos.
E ela então diz: minha amiga, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. E a gente acaba misturando as coisas. Quando nós falamos de trabalho no serviço do Cristo, nós temos que nos doarmos num todo, por inteiro. E se eu achar que fulano ou fulana está trabalhando ali, enganando, e não querer nem dar sequência nos meus trabalhos, no meu exercício da minha mediunidade, por causa desse ou daquela pessoa, eu acabo o quê? Não fazendo o que eu tenho que fazer, o que eu deveria fazer. E na seara do Cristo, eu não tenho que estar me justificando, me culpando, apenas porque outro ou outros atrapalharam. Eu preciso seguir em frente. Por favor, Estevam. Vamos para o quarto caso. Reconheço que fali, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, André Luiz questiona a este senhor, faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Ele então nos diz, explico-me, faltou-me o amparo da esposa. Contrário àquele primeiro caso que culpava-se o marido, aqui este já quer não culpar a esposa, mas achar que ela era o seu esteio e não se cuidou a ponto de que cada um de nós somos uma individualidade, temos um compromisso no serviço de Cristo, no serviço do Cristo. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Pode seguir, Estevam. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia, sua esposa. Esqueci-me, porém, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor, em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Eu, na minha individualidade, na minha potencialidade, eu tenho que dar continuidade no trabalho que eu mesmo assumi. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e, erradamente, procurei substituí-la e fui acidentado. Então, se eu tenho um trabalho, se eu estou praticando o que eu vim fazer, eu tenho que receber ajuda, eu tenho que doar, eu tenho que dar o meu contributo. Mas eu não posso me apoiar 100% nesse ou naquela pessoa. Porque chegará um dia em que Deus, nosso Pai, chamará aquela pessoa, possivelmente até antes de mim. E como fica? Como o nosso companheiro nos disse. Ficou sem chão, sem terra, porque apoiava-se só nela. Por favor, Estevam. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Então, o nosso irmão está nos dizendo que mesmo se ele for continuar no trabalho, na sua vida, e quando reencarnar, ele precisaria daquela companheira, aquela sua esposa. Ainda não conseguiu entender a individualidade que cada um de nós temos, o compromisso que eu tenho. Se eu vou receber por benevolência, por bondade, por misericórdia, um companheiro ou uma companheira que irá me auxiliar,
no meu processo reencarnatório, que Deus abençoe, que eu continue no meu trabalho, mas que eu entenda que eu tenho o meu compromisso para com o Cristo. Por favor, Estevam. E vamos para o quinto caso, onde Vicente, né, que era o instrutor de André Luiz e Joel, nos diz assim. Vicente nos diz, Joel também andou nos círculos carnais, em tarefa mediúnica, e pode contar experiência muito interessante. Então Joel inicia. Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada e, quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Vamos observar na faculdade mediúnica do nosso amigo Joel, delicadíssima, delicadíssima. Mas ele diz que, infelizmente, fracassou também. Por favor, Estevam. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. E aí vem a providência divina. Veja que maravilha. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Vejam bem que colocações que Joel nos reporta. Todos os requisitos indispensáveis ao êxito, à vitória, àquela dificuldade no mundo carnal, sim, mas que tinha tudo para ele soerguer, ele resgatar. E nos diz, infelizmente, porém, então André corta ele e diz assim, mas por que perdeu as realizações? Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Não entendeu de imediato. E André perguntava mesmo. Não perdi pela sensibilidade, mas pelo seu mau uso. E aí nós vamos ver o que é esse mau uso e qual é essa faculdade. Quando a gente fala que fulano, que pessoa tem a faculdade da sensibilidade. No nosso irmão aqui foi bem complexa mesmo. Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens no caminho, e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Por favor, Estevam. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, naquela necessidade que ele tinha de usar a sua lente, onde ele ouvia condições do seu passado e do passado dos seus irmãos. E, no entanto, ele não ouve. Ele teve oportunidade, mas ele não soube utilizar. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. E olha que bonito. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo. Esclarecimento coletivo. Onde ele se encontrava, ele poderia esclarecer as pessoas, até mesmo por que tanto sofriam, e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. De novo, nosso irmão colocando para nós que o exercício que nós assumimos no plano espiritual vem no momento exato, vem na hora certa. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. O nosso irmão Joel
lembrava até do que ele teve de esclarecimento no mundo espiritual, que ele veio do nosso lar, a colônia nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados, trabalharia. Que bom, né? Que ele iria trabalhar. Por favor, Estevão. Espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Lindo, eu até coloquei em outra cor aqui esta frase. As verdades eternas, as verdades que o Cristo nos disse, nos dissera, o Evangelho de Jesus. Ele conseguiria, com a faculdade mediúnica da sensibilidade, que ele veio auxiliar a que aqueles que estavam ao seu derredor entendessem a verdadeira verdade que Jesus veio nos dizer. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sobre a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência. Quando enxergara a batina sob o nome de Monsenhor Alejandro Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Então, no início mesmo, ele nos observa que ele teve não só uma visualização, mas uma lembrança bem nítida do que ele foi na sua última reencarnação. E que estava na época da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. Iniciei então a não compreensão, o não uso correto da faculdade mediúnica que ele veio. A volúpia das grandes sensações, que pôde ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Ele então, pode passar, Estevão, ele então recebia no que nós chamamos sopro nos nossos ouvidos da que ele tinha que fazer na sua realidade. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis. No setor das velhas lutas religiosas, impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara, entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Ao invés de ajudar, ele estava se complicando ainda mais. E o que é pior, ele mexia nas coisas de sua mente. E quando nós trabalhamos na nossa mente erroneamente, nos complicamos em muito. Por favor, Estevão. Despendi um tempo enorme, perdeu tempo. Quantas e quantas vezes nós perdemos o tempo de fazer o bem, fazendo coisas erradas, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades ao bem do próximo, engolfada em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Observamos também que o nosso irmão estava numa casa espírita trabalhando. Mas, no entanto, eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras. Por favor, Estevão. Mas mesmo tendo os trabalhos, ele então se deixava pelas suas egoísticas lembranças. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse
a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse à obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Neste parágrafo, lembramos, né, do nosso querido Chico Xavier, que tinha essas reminiscências, tanto dele quanto dos seus irmãos, do seu próximo, e, no entanto, empregava o seu tempo em favor do próximo. Fez 100% do uso de sua faculdade mediúnica. Como nós vimos na lição de outras irmãs, usou o bom exemplo para nos instruir. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Que Deus abençoe, né? Porque nos encontramos na doutrina que revive o Evangelho de Jesus. Então, que conseguimos entender que valores imensos nós temos em nossas mãos. Por favor, Estevam. E ele então comenta: reconheci no senhor Egino de Salcedo, grande proprietário de terras que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha, reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Em outras palavras, pobre, mas pobre mesmo. O que antes tinha uma enorme propriedade, hoje esse nosso irmão Egino estava pobre, trabalhando no seu sustento e de sua família. Revi o velho Gaspar de Lourenço, figura soleste de inquisidor cruel. É o que estava ali, ferrenho na época da Inquisição, que me quisera muito bem reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Coloquei essas duas partes só para que nós também possamos ver, como nos disse Jesus, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e reação. Então, façamos o bem hoje para que também sejamos abençoados nas nossas reencarnações. Por favor, Estevam. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo, na coluna de nosso lar. Por favor, Estevam. E aqui a gente agradece, porque o estudo realmente é complexo e grande e extenso. Mas a gente pôde colocar essas colocações para que a gente possa refletir nas nossas faculdades mediúnicas de hoje. Graças a Deus.